2024! Eu sei que ainda não chegou, mas na MotoGP 2024 começa nesta terça-feira com a primeira bateria de testes para a temporada. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Eu sei, a gente ainda tá em novembro, ainda tem um pouquinho de 2023 pra gente poder finalizar, mas na MotoGP o ano começa quase que de imediato. Terminou um campeonato, na virada já é o outro. E é isso que está acontecendo agora em Valência. As equipes da MotoGP, como já é tradição, por sinal, ficam no circuito Ricardo Tormo para testar ali nas configurações de 2024. Então os pilotos que estão mudando de equipe já vão mudar e tudo mais, aqueles que são liberados pelas fábricas, né? Nesse ano todo mundo foi, então a gente não vai ter nenhum problema em relação a isso. Mas a grande curiosidade reside num rapazinho chamado Marc Marquez. 6 vezes campeão mundial, né, da MotoGP, ele trocou a Honda depois de 11 temporadas para correr com a Gresini, uma equipe satélite da Ducati. Exatamente por isso, né? Porque ele queria uma Ducati, a melhor moto do momento. Marques disse várias vezes que ele tem essa curiosidade de saber como que ele tá fisicamente, se ele ainda é competitivo, daí a necessidade dele de ter um contrato de 1 ano. Mas o fato é que tá todo mundo de olho nesse treino para saber o que vai acontecer com o Marc Marquez, qual será a performance de Marc Marquez na Gresini. A gente ainda não vai conseguir ter as primeiras impressões do Marquez em relação ao Desmosedic. Por quê? Ele foi liberado pela Honda para testar, é verdade, mas o contrato dele vai até o final do ano. Então ele não pode simplesmente chegar para ele e falar assim, olha, a Ducati é isso, a Ducati é aquilo, a Ducati é melhor que a Honda. Ele não pode fazer nada disso. Então, pra gente saber ouvir de Marc Marquez o que ele achou da moto, a gente vai ter que esperar até o próximo ano. Mas a gente vai ter um indicativo de onde ele vai terminar, qual vai ser a colocação de Marc Marquez na tabela. A minha aposta é que ele lidera. Porque assim, né, Marc Marquez tá faminto, ele tá desesperado para ser competitivo, para achar uma moto que ele consiga expressar o potencial dele. Então eu não diria que ele vai fazer alguma coisa diferente disso, não. Acho que a Ducati tem uma moto que hoje funciona para todo mundo, então o Marc Marquez não deve ter grandes problemas de adaptação. Da temporada de 2024, acho que esse é a grande expectativa. A gente sabe que a Ducati tá num momento excelente, conquistou no fim de semana o 3º título dela na MotoGP, o 2º seguido, bicampeonato de Pecco Bagnaia. É um momento impressionante da Ducati, é um momento muito forte do Pecco, é um momento muito bom também do Jorge Martin, que apesar de ter sido derrotado, fez uma campanha excelente. Mas os olhos ali no esquadrão Ducati estão mais em Marc Marquez. Mas não é a única mudança que a gente vai ter por lá, né? Franco Morbidelli encerrou no GP da Comunidade Valenciana a história dele com a Yamaha e vai correr na Pramac formando dupla com o Jorge Martin. Franco Morbidelli foi vice-campeão mundial e depois caiu pro limbo. Mas a dificuldade do Morbidelli caminha junto com a dificuldade de performance da Yamaha. Então é também mais um piloto que tem total condição de virar a chave, virar o jogo assim completamente. Porque ele vai poder recuperar a competitividade dele tendo um equipamento forte nas mãos. Ele teve uma boa exibição no Ricardo Tormo, a Yamaha até ficou animada ali com o resultado que ele teve. Então a gente sabe que assim, o Franco ainda tá lá, ele não desapareceu, ele não desaprendeu, não perdeu talento, nada disso. Ele só estava limitado pelas condições ali, não era uma moto que ajudava muito no estilo dele, ele tinha que ser um cara muito agressivo para conseguir tirar alguma coisa da Yamaha. Não é o estilo dele de guiar, ele até tentou transformar e tudo mais, mas acabou que não rolou. Então, indo para a Ducati, ele vai ter melhores condições de fazer isso. Mas também não é a única mudança, né? No lugar dele, vai o Alex Rins, que tá deixando a LCR Honda para testar, né? Para guiar pela Yamaha ao lado do Fábio Quartararo. Eu também tenho curiosidade de saber como que o Rins vai lidar com essa mudança, porque a maior parte da carreira do Rins foi feita na Suzuki, que também é um motor de 4 cilindros em linha. Então ele mais ou menos está voltando ali para uma configuração que ele estava acostumado e que ele foi bem com a Suzuki. Só que ele não está em plena forma, né? O Rins teve uma fratura na perna nesse ano, levou um longo tempo de recuperação. Quando voltou ativa, estava sentindo dor, teve que passar por uma nova cirurgia, porque estava com uma hérnia na região ali de manipulação cirúrgica, ficou afastado de novo, voltou nesse fim de semana. Ele ainda manca um pouquinho, diz que ainda não consegue caminhar normalmente, que ainda tem alguma limitação, que leva um tempo para ele se recuperar, ele chegou a falar até em 10 meses.
Então a gente não vai ter um Rins em plena forma para esse teste, o que é um complicador inclusive para a Yamaha, até porque o Fábio Quartararo também não passou bem no fim de semana. Ele teve febre nas vésperas da corrida, quase 40 graus, sofreu para terminar a corrida, então vamos ver se ele consegue se recuperar plenamente, né, para participar dessa atividade e ver efetivamente o que a Yamaha está trazendo para 2024. No lugar do Rins na LCR entra o Johann Zarco, que está deixando a Ducati. Se Franco Morbidelli caiu para cima, o Zarco se jogou para baixo, porque ele está saindo de uma Ducati competitiva para ir para uma Honda que está com problema. E ele também não é o único a fazer isso, porque a Honda escolheu o Luca Marini para substituir o Marc Marquez. Muita gente vai falar assim, mas o Luca Marini deixando a Ducati, não sei o que lá, por que ele está fazendo isso? Eu tô 100% com o Luca, acho que ele tá certíssimo, por uma razão muito particular. Luca corria na VR46, que é a equipe do irmão dele. Então ele nunca ia se livrar do rótulo de o irmão. Ele nunca ia se livrar do rótulo de assim, ele tem esse emprego porque ele é o irmão. Agora ele tá livre disso. Ele não tá mais embaixo da asa do Valentino e vai ter que construir a carreira dele sozinho. Vai ter que fazer a parte dele numa fábrica que vai ser muito exigente, numa fábrica onde ele vai precisar trabalhar muito, mas ele tá livre dessa amarra, né? Ninguém vai poder dizer que, olha, ele só tem esse emprego porque é o irmão dele. Até porque o Valentino não saiu da Honda em grandes condições. Então não dá pra atrelar ao Valentino a situação do Luca. O Luca sempre foi um cara conhecido por ser muito bom explicando as coisas, até as coisas mais difíceis. Todo mundo sempre valorizou, se você vê a imprensa falar sobre as conversas com o Marini, todo mundo sai de lá entendendo o que ele tá falando, mesmo que seja a coisa mais difícil, porque era uma facilidade dele, era uma coisa natural pra ele. Então acho que daí é uma boa escolha pra Honda. Mas tem uma outra novidade, né, pra 2024, que tá todo mundo também bem curioso pra saber, porque Pedro Acosta vem aí. Tubarãozinho foi campeão da Moto2 e aí chega pra compor ali a família KTM, vai correr na GasGas Tech 3. A gente ainda não sabe como que ele vai encaixar, como é que vai ser logo de cara, mas o Acosta mostrou nas categorias de base que tem um talento impressionante, foi muito bem na Moto3, demorou um pouquinho mais para se ajustar na Moto2, mas também foi muito bem, e agora vai chegar na classe rainha. Então é mais alguém que desperta a curiosidade, que vai atrair os olhares de todo mundo. Então me conta aí, quem que você tá mais curioso para ver em 2024? Quem que você aposta que vai encaixar melhor e vai ser mais competitivo? A gente se vê na próxima semana. Valeu!